A paz do Senhor, irmãos do seminário, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para ministrar o seminário por videoaula, né? Não foi possível a nossa aula presencial, mas não tem problema, estaremos aqui ministrando hoje sobre o livro de Êxodo, sobre o livro de Levíticos, no contexto da matéria de Pentateuco. Esperamos em Deus que Deus possa trazer uma noite de edificação para você. E nesse momento eu peço que você juntamente comigo ore para que possamos pedir a direção de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, invocamos agora, Pai, mais uma vez a Tua direção, a Tua bênção sobre essa ministração, Senhor. Que o Senhor possa nos orientar, abrir o nosso entendimento, abençoar cada um dos Teus filhos que estarão ouvindo essa ministração. É a bênção que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos então hoje fazendo um comentário. No começo nós fizemos um comentário geral sobre todos os livros, né, alguns aspectos de cada livro. E agora, a partir de agora, estaremos estudando o livro de Êxodo e depois o de Levítico, com alguns comentários específicos dentro do livro. Como os irmãos sabem, o Êxodo retrata a saída do povo de Israel do Egito. A palavra Êxodo quer dizer sair. É a história da libertação do povo de Israel do domínio e escravidão do Egito. O tema do livro de Êxodo é a marcha da redenção de uma nação. Isso é importante, porque quando Jacó chegou com a sua família no Egito. E como o Senhor já tinha profetizado para Abraão, né, aquela descendência de Abraão iria ficar 400 anos escravos no Egito e depois iria sair. Agora a nação já tinha se multiplicado, os descendentes de Jacó chegou aos milhares e um rei que havia no Egito, que era favorável a Israel, também já tinha saído, e surgiu um rei que não tinha apreciação para Israel e, com medo da população de Israel crescer demais, depois se tornar independente, ele começou a oprimir Israel, e vocês sabem que os artifícios que ele começou a usar foi multiplicar o trabalho dos hebreus, dos escravos judeus, e depois que viu que não dava certo também, foi que fizesse morrer todos os filhos homens das famílias de Israel. Esse clamor, essa opressão chegou a Deus, e os irmãos já sabem que Deus então levanta Moisés para ser o libertador de Israel. Moisés, no começo, ele pensou que essa libertação se daria pela sua sabedoria, em que o povo de Israel reconhecesse o seu grau, né, o seu nível de acesso no palácio do rei, mas ele foi incompreendido, ele foi incompreendido, ele não foi aceito pelos judeus naquele momento, fugiu para Midian, e onde ali ficou 40 anos. Ao cabo de 40 anos, então, o Senhor se revela para Moisés, ali na sarça ardente, convoca Moisés para a sua missão, e diante da insegurança de Moisés, o Senhor pede que o seu irmão seja o seu companheiro nessa missão. E a partir de agora do livro de Êxodo, então, nós vamos ver então Moisés e Arão, os profetas de Deus, que levam uma mensagem para Faraó para que liberte o seu povo. E isso é o contexto do livro de Êxodo. Por isso que a ideia central vai ser a redenção pelo sangue, porque nesse contexto Deus vai ter que usar de dois recursos para fazer com que Faraó deixe o povo prometido, o povo escolhido, sair da escravidão. Deus já sabia de antemão da dureza de Faraó, e Deus vai se usar de duas formas. Primeiro, o endurecimento do coração de Faraó. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Isso leva certas pessoas a entenderem ou chegar à conclusão que Deus faz o mal para nós, ou que Deus pode fazer o mal para o homem. Porque se Deus endureceu o coração dele, para justamente ele não ouvir a voz de Deus, então Deus pode agir assim com os homens. Mas, na verdade, esse aspecto de Deus endurecer o coração de Faraó, eu gosto de usar aquela analogia. O mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. Deus sabe as pessoas que um dia irão rejeitá-lo. Deus sabe as pessoas que nunca irão aceitar se submeter à vontade de Deus. E Deus sabia que Faraó era essa pessoa. Então, quando fala que Deus endureceu, Deus permitiu que um homem que já rejeitava a vontade de Deus fosse o canal usado para Deus mostrar o seu poder e a sua glória para o povo de Israel e para o povo do Egito.
Então Deus vai usar de duas maneiras, vai endurecer o coração do faraó e também vai usar as 10 pragas no Egito, que nós já ouvimos, né? É uma sucessão de pragas, a última das pragas, e que finalmente Deus saberia que faraó iria liberar o povo, foi a morte dos primogênitos. E que naquela noite, antes de que houvesse a morte, Deus pediu ao povo de Israel que celebrassem ali, vai ser o primeiro advento da Páscoa, cada família mataria um cordeiro, daquele cordeiro, com o sangue daquele cordeiro, eles aspergiriam a porta das suas casas, comeriam seu sacrifício e pudessem dormir. Todas as casas que tivessem ali aquela marca de sangue nas ombreiras da porta, não teria problema. O povo de Deus dorme quando o juízo vem sobre os rebeldes. E naquela noite, então, veio o juízo de Deus sobre o Egito, em que todos os primogênitos morreram. E diante dessa situação, o povo assustado, Faraó assustado, ele finalmente deixou o povo ir. Por isso que a ideia central do livro de Êxodo é redenção pelo sangue. Graças à morte dos primogênitos, que trouxe terror aos egípcios, o povo foi libertado daquele cativeiro. Então o povo redimido agora está para uma segunda etapa, viajando para o Sinai. Deus sabia que o povo de Israel ficou ali na escravidão do Egito sem conhecer, ter uma revelação mais precisa de Deus. Eles estavam ali, sabiam que era descendente de Abraão, Isaac e Jacó, mas aquela nação não tinha uma experiência mais forte com Deus sobre a vontade de Deus. Então, nessa peregrinação agora em direção à terra prometida, Deus manda que o povo pare ao pé do monte Sinai. Para quê? Para que ali Deus se revele ao seu povo, para que ali Deus mostre a sua vontade através dos mandamentos e ordenança, e que para ali o povo soubesse que não bastava ser descendente de homens da promessa, eles tinham que ter uma aliança. Como Abraão tinha uma aliança com Deus, como Jacó teve aliança com Deus, Isaac, era necessário que o povo judeu tivesse uma aliança com Deus. Por isso foi necessário parar no Monte Sinai, onde ali o Senhor haveria de se revelar. E o que aconteceu, que está em Êxodo capítulo 24, em que ao pé do monte, todos ficaram ao pé do monte, Moisés subiu ao monte e ali o Senhor se manifestou. Houve naquela noite, naquele dia, vozes profundas, vozes terríveis de Deus que assustaram o povo. O povo ficou muito temente diante da gloriosa voz de Deus. Houve relâmpagos, houve trevas, houve nuvens, houve fogo. E o povo ficou muito assustado com aquela manifestação de Deus e pediu que Deus falasse só diretamente com Moisés. E ali realmente foi dado então para ele, nessa direção, no Monte Sinai, foi dado as leis de Deus. Do percurso do Egito até chegarem no Monte Sinai, é claro, o povo de Israel passou por várias experiências. Passaram pela experiência de mar, as águas amargas, passaram pela experiência da falta de águas e chegaram à cidade das palmeiras. Passaram pela experiência no deserto de Sim, onde Deus ali mais uma vez supriu a necessidade do seu povo, até que chegaram no Monte Sinai, onde houve toda essa experiência, em que eles visualizaram, ouviram a voz de Deus e Moisés, lá no monte, recebendo as leis de Deus. Com relação a essa manifestação de Deus e Deus dar lei, nós vamos aí ver algumas coisas muito importantes, uma observação, o porquê de tudo isso. Primeiro, Deus queria que Israel soubesse e deixasse claro com o povo de Israel 3 coisas importantes. Primeiro, a eleição de Israel. Israel era o povo eleito do Senhor, não porque eles mereciam ou eles eram bons. Foi principalmente porque Deus fez uma promessa para Abraão, que o povo dele habitaria naquele lugar e que o povo dele seria muito mais do que a areia da praia. Então Deus já tinha dado uma promessa para Abraão e aquele povo era fruto da promessa. Eles eram eleitos não porque eram uma grande nação, mas por causa da aliança que Deus tinha feito. Outra coisa importante, a legislação de Israel. Todas as nações do mundo têm as suas leis,
tem os seus códigos. Aqui no Brasil nós temos a nossa Constituição, e Israel, como nação, também deveria ter uma lei que regesse, né, os seus costumes na área civil, em todas as áreas da vida, na área religiosa. Israel também tinha que ter suas leis. Só que Israel tem uma particularidade: a lei de Israel era perfeita, porque ela foi dada pelo próprio Deus. Israel era uma teocracia. Os mandamentos de Deus abrangiam todas as áreas, não só a área religiosa, mas os relacionamentos humanos, as penalidades para infrações comuns do dia a dia. A lei de Deus abrangia, então, todos esses aspectos. Terceira coisa importante: Israel torna-se a nação do Senhor por meio de uma aliança solene. Isso é muito importante. Como eu havia falado anteriormente, Deus queria deixar claro que o relacionamento com ele foi lá no Jardim do Éden. Havia uma aliança entre Deus e Adão. Adão quebrou. Havia uma aliança entre Deus e Abraão. Havia aliança entre Deus e Jacó. Então Deus se relaciona por meio de aliança. Os homens têm que ter um compromisso com Deus. Israel, Deus deixou claro que se vocês guardarem os meus mandamentos, cumprirem as minhas ordens e amarem ao Senhor de todo o teu coração, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E nesse sentido, no capítulo 24 de Êxodo, nós vimos a celebração dessa aliança. Quando ali Moisés lê os mandamentos para o povo ouve os mandamentos e diz a Moisés: Moisés, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés, então, comunicou isso ao Senhor, e o Senhor ordenou: Moisés, agora leva jovens para sacrificar alguns animais. O sangue desses animais foram aspergidos no povo e no livro, e naquele dia Moisés falou: esse é o livro da aliança entre vocês e o vosso Deus. Naquele dia, lá em Êxodo 24, foi celebrado a aliança. A aliança sempre é com sangue. A nossa salvação, a nossa remissão, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A primeira aliança foi feita com sangue. A segunda aliança, lá em Lucas capítulo 22, o Senhor diz, na última Santa Ceia, o Senhor diz para o povo, para os discípulos ali: olha, esse é o cálice da aliança, a cálice da aliança no meu sangue que é derramado por vós. Primeira aliança, Êxodo capítulo 24. Segunda aliança, que é a aliança que nós temos hoje, Lucas capítulo 22. Israel, então, recebeu a lei, e Israel agora está em adoração. Já que agora recebeu a lei, sabia a vontade de Deus, Israel agora precisava de um local para adorar a Deus. Por enquanto não tinha. Então, sob a ordem de Deus, o Senhor diz: façam para mim um tabernáculo para que eu habite no meio do meu povo. Então Deus também deu a Moisés um modelo como esse tabernáculo deveria ser construído, e Deus ordenou que colhessem entre o povo ofertas de todo o material que era necessário para construir o tabernáculo. Tinha prata, tinha ouro, tinha pedras preciosas, tinha linho, tinha vários materiais ali, e Moisés então convocou todo o povo para dar esse material a fim de que fosse construído o templo. E ali o povo, com muita alegria, todos se reuniram, deram material, e finalmente foi construído o tabernáculo de Deus. Se Moisés tinha uma necessidade de lei, agora ele tinha. Se Israel tinha necessidade de um local de adoração, agora eles vão ter, que é o tabernáculo. A palavra tabernáculo quer dizer em hebraico morada de Deus. E em alguns episódios nós vamos ver que ela vai se chamar a tenda da congregação, o lugar que Deus se manifesta. A tenda da consagração ou tenda da reunião era o ponto de contato de comunicação entre os céus e a terra. Temos como conclusão então a seguinte situação: uma trajetória espiritual de Israel. Quando eles estavam oprimidos pelos egípcios, eles precisavam de uma libertação. Quando foram libertos, precisavam de quê? De uma revelação de Deus. Conhecer o Deus que os libertou, para orientá-lo e conduzi-los na adoração em sua nova vida.
E nessa revelação Deus deu para eles através da lei, e tendo eles posse da lei agora, convencidos pelo pecado, da santidade de Deus, os israelitas agora sentem necessidade de purificação. Deus vai prover para eles agora os sacrifícios, que nós vamos ver daqui a pouco. Tendo agora como sacrificar o Senhor, eles precisam agora de cultuar, adorar a Deus. Deus dá o tabernáculo como centro de adoração. Esse é o resumo do livro de Êxodo. Vamos agora para o livro de Levíticos. O livro de Levíticos é um pouco diferenciado, tanto Levítico como Números, né, tem um pouco de diferença. Eles não são livros de muitos relatos, né? Números também tem uma parte que é relato e às vezes não, mas o livro de Levíticos é um livro que volta, já que Israel é uma nação sacerdotal, tem sacerdotes, eles precisam ter como administrar a questão religiosa junto ao povo de Israel. Como o sacerdote deve agir, como o sacerdote é consagrado, quem é que pode ser sacerdote, como é que deve ser o sacrifício. Então o livro de Levítico ele procura suprir essa necessidade. A Bíblia diz que das 12 tribos de Israel, Deus separou a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal. Todas as tribos tinham seu pedaço de terra, foram distribuídos, mas Deus ordenou que a tribo de Levi não teria terras. E o próprio Deus diz por quê? Porque eu sou a herança da tribo de Levi. E o segundo motivo é porque a tribo de Levi ela teria uma questão diferente. Eles iam servir como sacerdotes de Deus para ensinar a palavra de Deus por toda a nação. Então, essa tribo era uma tribo diferenciada. Toda essa tribo ia ter uma chamada específica de Deus, de ensinar, interceder pelo povo junto a Deus. Não poderiam cultivar terras, não poderiam ir para a guerra, somente o papel deles era ensinar a palavra de Deus. E vemos então como é que esse povo deve regir-se, como esse povo deve administrar o seu sacerdócio. Então nós vamos ver aqui por classificação. O livro de Levíticos então apresenta um conjunto de leis e referentes ao ministério do levita. A mensagem do livro de Levíticos é: o acesso a Deus mediante o sangue exige santidade do adorador. Lembramos lá atrás que foi o sangue que salvou, que redimiu o povo de Israel. Agora, esse povo que tem acesso a Deus mediante o sangue foram comprados, mas eles devem ter conduta de santidade para permanecerem como filhos e servos de Deus. Sempre vai ser essa tônica. Não basta a pessoa um dia aceitar Jesus como Salvador, não basta a pessoa decorar a Bíblia, não basta a pessoa ir para a igreja. Cada um, para que tenha comunhão com Deus, tem que ter uma vida de santidade. Ele honrar a Deus em todos os seus caminhos, em todas as suas práticas e na sua maneira íntima. Porque eu posso ser um grande pregador, posso frequentar doamente a igreja, posso orar muito, mas há áreas dentro do meu coração que não são puras. E o Senhor exige que todo adorador deve ter uma vida de santidade, principalmente a interior. Porque da abundância da boca fala o coração, e é do coração que saem todas as nossas maldades. Por isso que é no coração que nós devemos ser santificados, né? Vamos ver então algumas coisas muito importantes. O propósito do livro de Levíticos tem como tornar Israel diferente de todas as nações. Por quê? Principalmente porque é uma nação de Deus. Se ela é uma nação de Deus, que Deus teve prazer em libertar, salvar, essa nação é propriedade de Deus e eles são de Deus, eles têm que ter vários aspectos de santidade em sua vida. Uma nação santa, consagrada ao serviço do único Deus verdadeiro. Vamos ver aqui. Primeiro, eles vão ter, os sacerdotes, eles vão ter um conjunto de quais
como é que os homens devem se chegar a Deus? Mesmo o sacerdote, porque o sacerdote era pecador. Então ninguém se chega a Deus sem sacrifício. E Deus vai dar um grupo de ofertas e sacrifícios que devem ser apresentados dependendo da circunstância. Vamos ver aqui, vamos supor. Nós temos uma oferta muito importante que era a oferta do holocausto. Nessa oferta, o animal que era apresentado diante de Deus, ele deveria ser todo queimado. Então, quando uma pessoa apresentava um holocausto ao Senhor, os sacerdotes que faziam isso, ele queria dizer, estava querendo demonstrar uma inteira consagração, uma inteira dedicação ao Senhor. Na oferta de holocausto, todo animal era queimado, tudo era oferecido a Deus, tudo era consagrado ao Senhor. Outra oferta que a pessoa podia apresentar seriam ofertas pacíficas. Essas ofertas era quando eles levavam o animal para o sacerdote e naquela oferta era como se fosse uma mesa, um jantar ou um almoço em que o ofertante comia uma parte da oferta e o sacerdote a outra parte, representando a pessoa de Deus. Ela representa a comunhão com Deus. Essas são as ofertas pacíficas. Outra oferta são as ofertas de manjares ou de cereais, em que as pessoas apresentavam ali o trigo, pães ou farinha, amassavam ali e apresentavam para o sacerdote ali mover diante de Deus. Essas ofertas de manjares ou cereais representavam uma dádiva em reconhecimento à bondade de Deus. A pessoa está grata por tudo que o Senhor tem feito na vida dela, oferecia essa oferta de manjares e cereais. Outra oferta muitíssimo importante, a oferta de pecados. Essa é quando a pessoa cometeu, infringiu um dos mandamentos do Senhor e dependendo da condição social dele, para cada classe era um tipo de animal. Para a pessoa muito pobre podia ser um par de rolinhas, para uma pessoa de mais condição podia ser um cordeiro, um carneiro, se fosse ainda um príncipe, uma pessoa de mais graduação, um animal maior, de maior porte. O certo é que a oferta de pecado ela só teria valor se primeiro houvesse arrependimento. Não adiantava nada oferecer aquela oferta extravagante se não houvesse arrependimento. E o motivo dessa oferta é mostrar arrependimento e tristeza e o desejo de ser purificado diante de Deus. A outro grupo de oferta era a oferta de culpa. São ofensas que exigiam arrependimento e compensação. Foi criada no caso de ofensas que exigiam restituição. Está certo? Então, Levítico é um conjunto de leis. Nós estamos vendo aqui algumas leis sobre as ofertas. Vamos ver agora algumas leis também referentes aos sacerdotes. Qual seria alguma das prerrogativas com relação ao sacerdote? O que é que Deus determinava? Primeiro, para ser sacerdote deveria ser da tribo de Arão. Os irmãos sabem que foi a tribo de Levi que Deus separou para serem uma tribo sacerdotal. Mas dentro daquela tribo não era todo mundo que podia ser sacerdote. Dos diversos filhos dali descendentes de Levi, somente os que fossem da linhagem de Arão podiam ser sacerdotes. Os demais descendentes de Levi, eles iriam ser os levitas, os que iriam auxiliar os sacerdotes no seu trabalho. Quando se teria que matar um animal, os levitas iam lá ajudar a matar esse animal. Quando Israel estava fazendo a sua peregrinação, durante 40 anos, eles fizeram isso, eles é que tinham que montar e desmontar. Isso aí competia aos levitas, carregar esse material. Eles deveriam auxiliar os sacerdotes na execução dos seus sacrifícios. Outra coisa, isso Deus exigiu porque Israel, a tribo de Levi, foi separada em lugar dos primogênitos de Israel. O que é que Deus quis dizer com isso? Olha, vocês viram que eu matei os primogênitos de cada família. De Israel não morreu nenhum primogênito, então eu vou querer a tribo de Levi como se fosse o meu primogênito. Vocês vão me dar essa tribo em compensação com os que não morreram no meio de vocês. Então, outra coisa importante, nesse capítulo aí nós vamos ver como é a consagração de Arão. Seus filhos têm todo um conjunto de rituais lá. Arão tinha que se lavar, Arão tinha uma veste especial, Arão tinha que oferecer um determinado sacrifício. Havia todo um ritual
de consagração. A idade também, uma pessoa para ser sacerdote era uma média de 30 anos. Então existia uma média, por isso que Jesus começou seu ministério com 30 anos também. Então na tribo sacerdotal tinha algumas exigências com relação a ritual. Por exemplo, um sacerdote não poderia casar-se com qualquer pessoa, um sacerdote não podia tocar no morto, um sacerdote ele não podia fazer várias coisas por causa da santidade de Deus que estava nele. Ele não podia comer qualquer alimento também. Os princípios tópicos dessa sessão são os seguintes. Primeiro, a consagração. As cerimônias da consagração incluíam lavagem com água, vestir-se com roupas sacerdotais, unção deles com azeite, oferenda de sacrifícios por eles. Os sacerdotes, sempre que eles fossem fazer todo aquele ritual, aos sábados ou qualquer outro, primeiro eles tinham que oferecer sacrifício, porque eles eram pecadores. Então vocês veem como Jesus entra nessa história. Eles tinham que oferecer um sacrifício por si só, porque eram pecadores. Eles intercediam, mas tinham que interceder por eles também. Ofereciam sacrifício pelos outros e ofereciam sacrifícios para si também. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso sacerdote perfeito, porque ele era já imaculado. Então, como Jesus não tinha que oferecer nada por si, ele se deu a si mesmo pelos nossos pecados. Outra coisa muito importante, eles tinham todo o serviço que eles deveriam fazer lá dentro do santuário. Os irmãos lembram que o tabernáculo que foi construído, ele tinha 3 divisões. Tinha o tabernáculo, a tenda das congregações, tinham 3 divisões. Tinha a parte externa da tenda, que nós vamos chamar de átrio, onde vai ficar o altar e a bacia. Era ali fora que eram oferecidos sacrifícios. Depois, quando chegamos à tenda mesmo, a tenda é dividida em 2 partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Os sacerdotes ofereciam o sacrifício lá fora, no átrio, que era protegido por um muro de cortinas, e depois ele trazia o sangue e aspergia dentro do lugar santo. Ele aspergia lá no candelabro, na mesa dos pães da proposição, e na mesa do incenso. Ele oferecia o sacrifício lá e depois ele voltava. Somente uma vez por ano é que o sumo sacerdote, que era o chefe de todos os sacerdotes, entrava no segundo compartimento, que é chamado de lugar santíssimo. Então todo esse ritual era importante. E uma coisa muito importante, quando Arão foi consagrado, seus filhos Nadab e Abiú foram consagrados, Moisés já tinha orientado: olha, o fogo que vai acender aqui nesse altar, ele vai vir do próprio Deus. E realmente aconteceu. O próprio Deus é que acendia o fogo do altar. Mas não sabemos a real motivação. Nadab e Abiú, no momento, numa solenidade, em vez de colherem o fogo do altar do Senhor, eles acenderam o próprio fogo e vieram oferecer diante do lugar santo. Deus não aceitou, e a Bíblia diz que aquele fogo que ele estava ali apresentando veio sobre eles e os queimou, porque foi um grande ato de rebeldia contra Deus, de desobediência. Então Deus matou aqueles 2 primeiros sacerdotes, Nadab e Abiú, porque pegaram um outro fogo, não o fogo que vinha do altar, que o próprio Deus acendia. Foi muito triste essa situação, e Deus ainda ordenou para Arão: não é para você chorar, não é para você tocar neles. Então é muito triste, Vamos ver então agora, já que nós passamos por esse conjunto de leis aí para os sacerdotes, vamos agora para o conjunto de leis relativos à pureza. Como Israel era um povo santo, era um povo dedicado para Deus, todas as áreas da vida de Israel deviam refletir essa santidade. Por exemplo, eles, como nação santa, tinham um alimento santo, eles não podiam comer de tudo. Naquela época era proibido comer a carne de porco, era proibido comer peixe que não tivesse escama, vários tipos de alimentos eram proibidos. Deus sabe a razão, que não podia comer. Hoje a gente come, a gente não vê mal, não fazem mal, mas Deus sabe a motivação, o porquê que era proibido comerem aquelas carnes naquela época.
Eles tinham que ter corpos santos, né? Tanto na maneira de vestir, na maneira de se comportar, mas sempre que eles tivessem, por exemplo, tocado em algum animal morto, eles tinham que se lavar, tinham que se purificar, tinham que ficar um período retirado até se purificarem por ter tocado no animal morto ou em qualquer coisa que para Deus é impura. Tinham que ter um lar santo, isso é muito importante. Tinham que ter lares santos. Santidade nunca pode ser só num momento da nossa vida. A Bíblia diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. E o principal lugar que nós devemos ser santos, né, é na igreja, que é a nossa casa. A igreja é a nossa casa. Então o povo de Israel tinha que ter lares santos, tinham que ter costumes santos, não podiam ter práticas que os pagãos tinham, principalmente religiosas. Tinham que ter santidade renovada anualmente, quando iam para o templo central, quando participavam das festas que o Senhor ordenava. Tinha que ter um culto santo, né? Se antes de eles chegarem no culto houve alguma prática errada cometida, tinha que haver um total conserto, o arrependimento, o sacrifício pela purificação. Tinham que ter um nível de moralidade santa. Tinham que ter costumes e vestuários santos. Hoje está muito difícil ver a diferença, mas a Bíblia diz que um dia vai chegar um momento em que nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o que é justo e o que não é justo, o que é santo e o que não é santo. Então é bom ter essa prática, ter essa ciência, essa responsabilidade de santidade hoje, antes que chegue aquele dia em que o Senhor vai mostrar quem realmente era santo na sua essência, no seu viver, na sua casa, na rua, no seu trabalho, no seu culto a Deus. Vamos ao terceiro conjunto agora, que é o conjunto de leis referentes às festas. O povo de Israel tinha festas, Deus determinou que cada festa dessa tem um aspecto importante, porque cada festa dessa remetia na lembrança do povo algo que Deus tinha feito. E se Deus fez, trouxe alegria. Tudo que Deus faz em nossa vida, né, que traz libertação, que traz sustento, provimento, é motivo de alegria e de agradecimento. Então Deus, ele criou algumas festas e era obrigado a participação em todas elas. A mais importante, nós já vimos, né, que era a festa da Páscoa, mas tinha a festa do sábado. Cada sábado era um motivo de alegria. É um motivo em que era um momento em que todos deixavam seus afazeres, passavam um dia em descanso, em família e adoração a Deus. Isso era uma festa. Tinha a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, que são duas festas, uma que se sucedia a outra. Tinha a Páscoa e depois 7 dias ali de purificação, né? Pouco depois dessa última festa, que é dos pães asmos, celebrava-se a festa das primícias. Um feixe de colheita, né? Era a época da colheita, era movida em gratidão e reconhecimento que foi Deus que deu aquela colheita. Um tipo da ressurreição de Cristo, né? 50 dias depois dessa festa das primícias, da Páscoa, se realizava a festa de Pentecoste, que significa 50. No 50º dia, 2 pães eram movidos com fermento e oferecido ao Senhor. Depois nós temos a festa da trombeta, que é a festa do dia do ano novo. Aí tem as várias referências que estão na lição de vocês com relação a essas festas. E por fim, a festa dos tabernáculos, em que cada judeu, né, tinha cada um fazer uma barraquinha para eles se lembrarem tanto da peregrinação, como que eles também eram estrangeiros na terra do Egito, né? Tem um dia que é exatamente o oposto de tudo. Enquanto essas festas foram criadas por Deus para memorizarem e lembrarem-se dos benefícios do Senhor, tinha um dia específico, que não era dia de alegria, e Deus determinava que esse dia fosse dia de tristeza. Era o dia da expiação, que os judeus chamam de Yom Kippur. Era um dia de lamentação, um dia de tristeza. Era um dia, uma vez por ano, em que todo Israel deveria parar e refletir sobre a sua vida, sobre os seus erros, seus pecados, e cada um lembrar o quanto é pecaminoso, e cada um se lembrar das suas maldades que nós somos mesmo. E naquele dia era dia de bater no peito e recordar-se que, se não for a misericórdia do Senhor, cada um de nós teríamos sido destruídos.
A festa ou o dia da expiação era um dia muito importante, era um dia de jejum para o povo de Israel. E tem um comentário assim, que esse dia o sacerdote oferecia um sacrifício por toda a nação. Todos eles estavam ali no templo central. Eram oferecidos ali 2 bodes, né? Um era sacrificado, o outro era levado para o deserto, representando o sacrifício que é Cristo, que morreu pelo nosso pecado, e o que foi levado para o deserto representava que o Senhor é o que apaga as nossas transgressões. Então, naquele dia, o sacerdote tinha um ritual muito especial, tinha vários sacrifícios, mas um dos mais importantes é esse, e é nesse dia que o sumo sacerdote, quando oferecia esses sacrifícios, é o único dia que ele podia entrar no lugar santíssimo. Ele já entrava ali com suas vestimentas de sacerdote, com vários sinos na barra, né, dos vestidos dele, e ele ficava andando, ele amarrava uma corda na cintura, e lá ele entrava no lugar santíssimo, porque se o sumo sacerdote estivesse de forma indigna, primeira coisa é que Deus não ia aceitar a oferta dele e ele iria morrer lá dentro. Por isso que o sumo sacerdote ele tinha que se preparar com antecedência, guardar, santificar a sua vida, porque ele ia oferecer um sacrifício por todo o povo, e ele tinha que ser exemplo de santidade pessoal. Então, amarravam aquela corda na cintura dele, ele entrava e ele ficava andando para que os sacerdotes lá de fora escutassem ele andando. E a maior alegria é quando aquele sumo sacerdote entrava naquele lugar, oferecia o sacrifício, quando ele saía, para o povo era um motivo de contentamento, porque representava que Deus aceitou a oferta pelo pecado das nações. E a Bíblia diz que o nosso Jesus, ele entrou uma vez por todas, num santuário não feito por homens, o céu, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Vemos agora aqui um conjunto de leis também referentes à terra. Como é que vai ser a administração da terra, né? Como vai ser essa administração da distribuição e várias coisas. Como é que o homem que ganhou um terreno, né? Porque naquela época a sociedade era pecuarista, né? Agropecuária, eles cultivavam a terra, não tinha as indústrias, nada disso. Então eles viviam do cultivo da terra. Então Deus deixou algumas recomendações. Primeiro, quando o judeu era muito pobre, e por um motivo ou por outro, mesmo o judeu mais abastado, ele passou por uma necessidade financeira e ele pegou um dinheiro emprestado com alguém, com outro cidadão judeu, mas ele não conseguiu levantar o dinheiro que ele pegou emprestado para pagar. Então, era permitido que aquela pessoa, e se for o caso até a sua família, servissem como escravos durante um determinado período de ano. E quando chegasse, só que a determinação de Deus não é para que um judeu fosse escravo do outro por toda a vida. Deus criou um mecanismo que era o ano do jubileu. A cada 50 anos, né, quem fosse escravo tinha que ser colocado livre, principalmente judeus. Então, o ano de jubileu é o ano da libertação. O que acontecia? Quem tinha dívida, a dívida era perdoada. Quem tinha escravo, o escravo era colocado livre. Tem só uma particularidade. Se, por causa da sua dificuldade, o que devia, né, não conseguiu pagar para o outro, aquele outro ficava com a terra dele por um período de tempo, até o ano de jubileu. Depois ele devolvia a terra para aquele judeu, a não ser que a terra fosse comprada dentro de uma cidade murada. Aí já era objeto de luxo. Aí não. Quem tinha sua casa no campo, então era devolvida. Mas se a casa dele fosse em cidades muradas, ele não tinha direito mais a receber de volta aquela casa. Também as pessoas que fossem escravos não judeus não estavam submetidos ao ano de jubileu. O ano de jubileu era somente para os judeus. Está certo? Tem também, dentro das leis referentes à terra, a lei da recompensa e castigo, está no capítulo 26, e a lei dos votos, né? Como é que funcionaria? Se eu votei determinada coisa, como eu deveria pagar? E ele tem uma particularidade, por exemplo, as mulheres que tivessem solteiras em casa ou casadas. Se as mulheres fizessem um voto,
e quando ela chega em casa, ela comunicou ao seu marido que ela fez aquele voto. Se o marido disser que não concordar, ela não é obrigada a cumprir aquele voto. Da mesma forma, filhas solteiras também, se voltassem, quando chegassem em casa, falassem para o seu pai aquele voto e o seu pai não concordasse, o voto então era anulado. Queridos irmãos, esse é o comentário sobre o livro de Êxodo e o livro de Levíticos. Se ficou qualquer dúvida, lá no nosso grupo, do nosso curso, você pode colocar sua dúvida e eu vou tentar ajudar a responder. Está certo? Que Deus em Cristo abençoe esse final de semana e Deus abençoe, te guardando de todo mal, em nome de Jesus.